4 times se classificaram para a próxima fase da Copa do Brasil. O São Paulo jogou fora de casa e ganhou 1-0 em cima do Ituano. O gol foi do Wellington Rato na segunda etapa. São Paulo, do técnico Dorival Júnior. O Cruzeiro sofreu, jogou em casa no Independência, mas venceu o Náutico 2-0. Os gols apenas no segundo tempo. O primeiro gol do Cruzeiro foi marcado pelo William e depois, quase no final, Richard fez o gol da classificação do Cruzeiro. O Fluminense já tinha uma grande vantagem, jogou fora de casa e goleou mais uma vez o Paysandu por 3-0. Germán Cano abriu o placar para o Fluminense, depois o Keno fez o segundo gol e na sequência John Kennedy, belíssimo gol, completou a goleada do Fluminense. O Atlético Paranaense venceu o CRB pelo placar de 2-1 de virada. Anselmo Ramon abriu o placar para o CRB e depois o Furacão conseguiu empatar e virar. Empatou com o Alex Santana e depois o próprio Alex Santana fez o gol que levou o jogo para a decisão por pênaltis. Nas penalidades, o Bento fez uma boa defesa e depois Vitor Bueno fez o gol da classificação do Furacão. Hoje, outras 8 partidas pela Copa do Brasil definem outros 8 times que vão se classificar para as oitavas de final da competição. Logo mais, o Santos vai enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto, jogo na Vila Belmiro. O primeiro jogo foi 2-0 para o Santos. O Santos joga por um gol de diferença, pode até perder. No mesmo horário, o Sport recebe o Coritiba. O primeiro jogo foi 3-3. Quem vencer se classifica. Depois, 19h30, o Águia de Marabá recebe o Fortaleza. Foi 6-1 para o Fortaleza no primeiro jogo. Brasil de Pelotas joga contra o Atlético Mineiro. O Galo venceu o primeiro jogo por 2-1 e joga pelo empate. Às 20h, a Tombense joga contra o Palmeiras. O primeiro jogo foi 4-2 para o Verdão. Palmeiras pode perder por um gol que mesmo assim se classifica. 21h30, o América Mineiro enfrenta o Nova Iguaçu. O primeiro jogo foi 2-1 para o América. O América joga pelo empate e depois outros 2 gigantes. No mesmo horário, outros 2 gigantes do futebol brasileiro têm missões complicadas. O Corinthians joga em casa, Corinthians e Remo. O primeiro jogo foi 2-0 para o Remo. O Timão precisa vencer por 2 gols para levar a decisão para os pênaltis. Mesma situação vive o Flamengo, joga no Maracanã. Flamengo e Maringá. Primeira partida, o Maringá venceu por 2-0. O Flamengo precisa vencer por 2 gols para levar a decisão para os pênaltis. E no futebol internacional, no campeonato espanhol, o Real Madrid perdeu, Girona 4, Real Madrid 2. E o líder Barcelona joga hoje, Raio Vallecano e Barcelona. Na Copa da Itália, semifinal, o primeiro jogo foi 1-1, Inter de Milão e Juventus, vale vaga na decisão da Copa da Itália. Na Taça de Portugal, semifinal, tem Famalicão e Porto, é jogo de ida, primeiro jogo. E o Braga já está na final e aguarda o vencedor desse confronto. Para finalizar, no campeonato inglês, na Premier League tem um jogão, pode definir o campeonato inglês. 16h a bola vai rolar. Manchester City e Arsenal. O Arsenal tem 5 pontos de diferença, 2 jogos a mais. Hoje pode ser meio que decisão no futebol inglês. Para a Boa Vontade TV, Esportes, André Gonçalves.